Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Wilson Rodrigues. Seja bem-vindo ao nosso canal e a mais uma aula de Química. Lembrando que se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, acione o sininho e assim você fica por dentro de tudo, de todas as novidades aqui do nosso canal, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo fora do YouTube, no cantinho inferior direito da sua tela também tem uma opção em vermelho, onde você pode estar realizando a sua inscrição. Então, a nossa aula de hoje será sobre forças intermoleculares. A gente vai estudar nesse conteúdo como as moléculas se unem umas com as outras no composto covalente. Bom? Forças intermoleculares são forças que mantêm as moléculas unidas. Então, eu tenho várias moléculas, elas se unem umas com as outras através dessas forças intermoleculares. Forças entre moléculas, atração entre moléculas. Essas atrações são de três tipos, basicamente, e são as mais importantes. São as forças de London ou dipolo induzido, as forças de polo ou dipolo permanente e as ligações de hidrogênio. Tá? Para início, veremos essa situação. Nós temos aqui dois recipientes, tá? Um recipiente com água e outro com álcool, abertos e expostos. Tá? Após um certo tempo, você percebe que a quantidade de álcool diminuiu mais do que a quantidade de água. Aí vem a pergunta, por que a quantidade de álcool diminuiu mais do que a quantidade de água? Se você consegue responder, ótimo. Se não, a gente vai verificar e aprender por que acontece isso. E no final do vídeo, a gente retoma de novo essa questão e a gente consegue responder. Tá? Então, vamos lá. A primeira força intermolecular, que existe são as forças de London, ou também conhecida como dipolo induzido. Se liga só, pessoal. Que tipo de moléculas vai acontecer essa interação? Essa interação vai ocorrer em moléculas apolares. Tá? Então, para saber o tipo de interação que existe entre a molécula ou entre as moléculas, eu preciso conhecer a polaridade da molécula, se a molécula é polar ou ela é apolar. Se você não lembra dessa aula, vou deixar o cardzinho aqui em cima e você pode estar voltando e assistindo esse vídeo como verificar se a molécula é polar ou apolar, porque a gente vai precisar dessa definição para entender as forças intermoleculares. Então, as forças de London ou dipolo induzido, elas só ocorrem em moléculas apolares. Por que acontece isso? Aqui nós temos uma representação, duas bolinhas aqui azuis, onde representa dois átomos que eles estão se ligando. Como as bolinhas são iguais, representa átomos iguais. Tá bom? Como são átomos iguais, eu não vou ter uma diferença de eletronegatividade e a molécula passa a ser apolar, ou seja, ela não apresenta polos, nem positivo, nem negativo. Só, pessoal, os elétrons eles estão em constante movimentação, eles estão se movimentando. Então, pode ser que em um dado momento eu tenha elétrons mais de um lado do que do outro. Você percebe essa nuvenzinha se movimentando? Seria o movimento dos elétrons. Você percebe que em um dado momento essa nuvem te desloca mais para a esquerda do que para a direita, e em outros momentos ela está mais para a direita do que para a esquerda. Então, quando eu tiver esse movimento dos elétrons, onde em um dado momento os elétrons acabam se concentrando mais de um lado do que do outro, nesse exato momento vai aparecer os polos. Só que esses polos eles são momentâneos, eles não são fixos, porque eles dependem da movimentação dos elétrons. Então esses polos aparecem e desaparecem. Então vamos imaginar que em um dado momento esses elétrons estão se movimentando mais para a direita. Como eles vão se movimentar mais para a direita, vai aparecer uma carga momentânea negativa. E aqui, como eles estão, mais para o outro lado da direita, na esquerda vai aparecer uma carga momentânea positiva. Essas cargas são instantâneas, são naquele momento. Tá? Vamos imaginar outra molécula também do mesmo jeito. Ó. Os elétrons estão se movimentando. Em um dado momento, os elétrons se deslocaram mais para a direita. Então, vai formar uma carga negativa momentânea. Tá? E do outro lado, do lado esquerdo, vai formar uma carga positiva momentânea também. Então, nós temos aqui, num dado momento específico, naquele instante,
nós temos aqui que aquela molécula que era apolar, ela passa a ser polar por algum momento devido à indução. Essa molécula é induzida, tá bom? Devido à movimentação dos elétrons. Então vai acontecer uma atração. A parte negativa de uma molécula acaba sendo atraída pela parte negativa da outra, positiva de uma com a negativa da outra. Essa interaçãozinha aqui, a gente classifica ela como sendo forças de London ou dipolo induzido. Como eu acabei de falar, essas cargas elas são momentâneas, então ela aparece e desaparece. Como não é uma coisa fixa, é uma coisa momentânea, essa interação aqui é muito fraca, ela é muito fácil de ser rompida, as moléculas podem se separar com mais facilidade, porque não é uma carga fixa, elas só estão unidas uma na outra devido a essas cargas negativas e positivas. À medida que essas cargas desaparecem, elas também se separam. Então, como aqui eu tenho uma carga que é momentânea, não é uma carga fixa, essa força ela é uma força fraca, muito fácil de ser rompida. Por isso que as moléculas apolares que são regidas por esse tipo de interação, na temperatura ambiente, eles são gases. Rapidamente passa para o estado gasoso, como por exemplo, ó, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbono, o metano, que é um gás, o gás cloro. Todas essas moléculas aqui, elas são apolares. Como elas são apolares, o tipo de interação entre elas é de polo induzido, é uma interação fraca, é uma interação ali momentânea. Então, muito facilmente elas se separam. Então, por isso que substâncias apolares que têm um tipo de interação de polo induzido, elas têm forças muito fracas, então o ponto de ebulição são baixo ou é baixo o ponto de ebulição, ou seja, são voláteis. Elas passam para o estado gasoso com muita facilidade. Então, essas substâncias na temperatura ambiente, na sua grande maioria, elas estão no estado gasoso devido a essa força de interação ser muito fraca, que é a força de London. Então, galera, repetindo, forças de London ou dipolo induzido é uma interação fraca que ocorre em moléculas apolares, tá bom? Por que é fraca? Porque esses polos que aparecem na molécula, eles são polos instantâneos, momentâneos, eles não são fixos, tá? Então anota aí a nossa primeira força de interação, são as forças de London ou dipolo induzido. O segundo tipo de interação, galera, é a força de polo ou dipolo permanente. Aonde é que vai acontecer esse tipo de interação? Em moléculas polares, tá bom? Então, por exemplo, aqui nós temos dois átomos, vou representar aqui por duas bolinhas, uma verde e uma azul. Você percebe que a nuvenzinha aqui, que seria os elétrons, eles estão deslocados mais para o lado esquerdo, ou seja, junto da bolinha verde. Então quer dizer que esse átomo verde, ele é mais eletronegativo, isso quer dizer que ele arrasta os elétrons para eles. Então os elétrons sempre vão ficar aqui desse lado esquerdo. Então no lado esquerdo vai criar uma carga permanente agora, porque os elétrons vão sempre ficar desse lado, negativo. Outro lado, do lado direito, vai ser uma carga permanente positiva. Essa carga aqui sempre vai permanecer. Diferente se ela fosse apolar, que seria uma carga momentânea. E aqui os elétrons sempre vão ficar desse lado. Sempre vão ficar do lado esquerdo. Então, nesse caso específico aqui das moléculas polares, esses polos eles são fixos, tá? Então, vai imaginar que eu tenho outra molécula também do mesmo formato, ó. Cargazinha negativa aqui do lado, carga positiva do outro. Então, a gente sabe que a carga positiva com a carga negativa acontece uma atração. Então, essas moléculas se atraem uma com as outras através dessas cargas. E essa interação que é de polo ou de polo permanente. Por que é permanente? Porque eles não vão aparecer nem desaparecer. São fixos, são cargas fixas. Diferentemente das forças de London, que não são cargas fixas, são cargas momentâneas. Então, essa interação aqui, forças de polo ou de polo permanente, é uma interação mais forte do que a de London. Por quê? Porque aqui as cargas são fixas. Então é uma interação mais forte, porque as cargas sempre vão ficar ali. Não vai ter um perigo dessas cargas desaparecerem, digamos assim, e a molécula se separar. Então as forças de polo ou de polo permanente são cerca de 10 vezes mais fortes do que as forças de London. E elas acontecem aonde? Em moléculas polares, como por exemplo HCl,
HBr, H2S, SO, CHCl3, SO3. Toda molécula polar, elas vão interagir uma com a outra através de uma interação chamada de polo-dipolo ou de polo permanente. Carga positiva de uma molécula, a parte negativa de uma molécula, com a parte positiva de outra molécula, ela se aproxima através dessas cargas. Como são cargas fixas, eu tenho uma interação maior, aí eu vou chamar de dipolo permanente. Ok, pessoal? Essa é a segunda força que a gente viu, força de polo-dipolo ou dipolo permanente. Então, aqui só para representar, ó, nós temos aqui duas moléculas polares. A parte negativa de uma molécula atrai a parte positiva da outra, como está aqui representado por essa animação, certo? A próxima, pessoal, a próxima atração é um caso especial que acontece também em moléculas apolares, então é um caso especial de dipolo permanente, na qual a gente chama de ligação de hidrogênio. Então, quando é que eu vou classificar essa interação como sendo ligação de hidrogênio? Antes, a gente chamava de pontes de hidrogênio, só que agora a gente chama realmente ligação de hidrogênio, porque é uma interação mais forte ainda. Então, quando eu tiver uma molécula polar, onde nessa molécula eu tenho o átomo de hidrogênio ligados a átomos altamente eletronegativos, quem são esses? Ó? Lembra? Grupo FON. Quem é o grupo FON? Flu, oxigênio e nitrogênio. Esses três átomos aqui são os átomos mais eletronegativos da tabela periódica, os elementos mais eletronegativos. E sempre que eu tiver eles ligados com hidrogênio, eu vou ter uma interação muito forte. Por quê? Porque eu vou ter uma diferença de eletronegatividade muito acentuada. Então, sempre que eu tiver uma molécula polar, pessoal, polar, onde eu tenho o hidrogênio na molécula ligado diretamente com um desses três aqui, ó, pode ser o flu, pode ser o oxigênio, pode ser o nitrogênio. A gente vai ter um tipo de interação muito intensa chamada de ligação de hidrogênio. Como, por exemplo, aqui, ó, molécula de água. O que nós temos aqui na molécula de água? Nós temos o oxigênio ligado com o hidrogênio. Como nós temos oxigênio ligado com hidrogênio, a molécula de água, por si, ela já é polar. Ela é polar. Aqui no oxigênio vai ter a carga negativa, tá bom? E aqui nos hidrogênios a carga positiva. Então tem várias outras moléculas de águas aqui separadas e elas vão se unir uma com as outras. A parte negativa de uma molécula junta com a parte positiva da outra. E esse tipo de interação é chamada ligação de hidrogênio. Por que ligação de hidrogênio? Porque eu tenho o hidrogênio ligado com um elemento muito eletronegativo, que no caso aqui é o oxigênio. Não somente o oxigênio, pode ser o flu, pode ser o nitrogênio também. Então, galera, sempre que eu tiver uma molécula onde eu tenho o hidrogênio ligado com um desses três aqui, não esqueça, grupo FON, flu, oxigênio e nitrogênio, a gente vai ter um tipo de interação chamada de ligação de hidrogênio, tá bom? Então aqui a representação, ó, tenho várias moléculas de água e elas se unem uma com as outras. A parte negativa de uma molécula com a parte positiva da outra molécula, eu tenho uma interação. Como eu tenho o hidrogênio ligado com o oxigênio, que é um elemento altamente eletronegativo, nós temos uma interação muito intensa chamada de ligação de hidrogênio. Então essa ligação aqui, essa interação, é a força intermolecular mais forte que tem, que é as ligações de hidrogênio, tá bom? Então vamos lá, recapitulando. Nós temos forças de London, que acontecem em moléculas apolares, ou também chamada de dipolo induzido. Nós temos a interação de polo-dipolo ou dipolo permanente, que ocorre em moléculas polares. E nós temos a ligação de hidrogênio, que ocorre em moléculas também polares. Só que para ter ligação de hidrogênio, a gente precisa do hidrogênio ligado diretamente com flu, oxigênio ou nitrogênio. Certo, pessoal? Então, essa ligação de hidrogênio, que a gente já viu que acontece na água, tá bom? Também explica algumas propriedades da água, como, por exemplo, tensão superficial. As moléculas de água que estão aqui na superfície, elas se unem uma com as outras de forma intensa devido à ligação de hidrogênio, e formam como se fosse uma película, uma camada de água. Isso, né, possibilita que alguns insetos pousem sobre a água e fiquem lá paradinho
E também a água ter esse formato, as gotículas de água ter esse formato arredondado, porque as moléculas que estão na superfície, elas se unem uma com as outras e vai formando como se fosse uma camada, tá bom? De água, que a gente chama de tensão superficial. Outra coisa também muito importante, pessoal, é que as forças intermoleculares, elas vão influenciar diretamente na temperatura de ebulição. Então, dependendo qual é a força de interação entre as moléculas, eu vou ter um ponto de ebulição alto ou um ponto de ebulição baixo, dependendo da interação. Aí você tem que se ligar ao seguinte: quem são as interações mais fortes e quem são as mais fracas, nessa ordem. Então, olha o seguinte: nós temos a mais fraquinha, dipolo induzido, a mais forte, a ligação de hidrogênio, e a dipolo-dipolo ou dipolo permanente, ela fica ali na fase intermediária, fica no meio das duas. Nem é a mais forte, nem é a mais fraca. E o que isso vai afetar na temperatura de ebulição? Olha só isso aqui que está de vermelho. Quanto mais intensa for a força intermolecular, ou seja, quanto mais forte for a força intermolecular, maior será o seu ponto de ebulição. Por quê? É muito óbvio. Se eu tenho duas moléculas que elas interagem de maneira intensa, eu vou precisar gastar mais energia para poder separar essas moléculas e ela passar para o estado gasoso. Então, que energia que eu forneço? No caso, energia em forma de calor. Então, se eu tenho moléculas que estão muito fortemente unidas, eu tenho que aquecer mais, dar mais energia para poder elas se separarem e passar para o estado de vapor ou estado gasoso. Então, quanto mais intensa for essa interação, maior será o ponto de ebulição da substância, tá bom? Vejamos aqui um quadro bem específico, ó. Nós temos aqui três substâncias, HF, HCl e F2. A gente percebe que o HF ele tem uma temperatura de ebulição muito maior do que os demais. E o F2 ele tem uma temperatura de ebulição bem baixa em relação aos demais. Por que acontece isso? Ó? O HF, pessoal, nós temos o que aqui nessa substância? Nós temos o hidrogênio ligado com o flúor. Como eu tenho o hidrogênio ligado com o flúor, nós vamos ter aqui ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é a interação mais forte que tem. Quanto maior for a interação, maior a temperatura de ebulição. Aqui no HCl, vamos para o F2. Aqui no F2 nós temos uma molécula apolar, porque são dois átomos iguais. Como é uma molécula apolar, nós temos um tipo de interação muito fraca, que é a dipolo induzido. Consequentemente, se a interação é fraca, o ponto de ebulição é baixo. Por isso que o ponto de ebulição aqui é menos 188 graus Celsius, ou seja, temperatura muito, muito baixa. Por que a temperatura de ebulição, nesse caso do F2, é muito baixa? Porque o tipo de interação que mantém as moléculas desunidas é a interação muito fraca, que é a dipolo induzido, e elas conseguem se separar com muita facilidade e passar para o estado gasoso. Já o HCl, ele fica na temperatura intermediária entre esses dois. Dentre esses aqui, não é tão alto, não é o mais alto, também não é a mais baixa, é menos 85, ou seja, é maior, a temperatura de ebulição do HCl é maior do que o F2, mas é menor do que o HF. Por quê? Porque o HCl, o tipo de interação que existe nele, é a interação de polo-dipolo, porque é uma molécula polar. Tá? O hidrogênio aqui está ligado com o cloro. O cloro não faz parte daqueles três que a gente falou para essa ligação de hidrogênio. Então aqui é uma molécula polar. Como é uma molécula polar, o tipo de interação aqui é dipolo-dipolo. Então o ponto de ebulição, comparando com esses três, fica ali no meio, nem é a mais alta, nem é a mais baixa. Tá, pessoal? Não esqueça disso. Dependendo da interação intermolecular que existe na molécula, o ponto de ebulição dela vai ser alto ou baixo. Quanto mais forte for a interação, maior a temperatura de ebulição. E, consequentemente, quanto mais fraca for a interação, menor será o seu ponto de ebulição. Tá bom? E agora acho que a gente consegue responder por que a quantidade de água, no caso de álcool, diminui mais do que a quantidade de água, né, em termos de passar para o estado gasoso. A gente pode dizer que com certeza que
as forças que mantêm as moléculas de álcool unidas uma com a outra é uma força mais fraca do que a que mantém as moléculas de água unidas. Então, a gente viu que a molécula de água, ela apresenta ligação de hidrogênio, tá bom? Então, é uma interação forte. O álcool também apresenta ligação de hidrogênio, mas de uma maneira menos intensa. Então, por isso que o álcool ele acaba evaporando mais rápido do que a água, porque a força que mantém as moléculas de álcool unidas uma com a outra é uma força mais fraca se comparado com a força que mantém as moléculas de água unidas uma com as outras. Tá certo, gente? Então, só para resumir, resumozinho básico, para a gente ver, recapitular o que a gente viu até agora nessa aula. Então, a molécula pode ser apolar ou pode ser polar. Se ela for apolar, lembra mais uma vez, se não sabe desse conteúdo de polaridade, volta lá no nosso canal que tem uma aula específica sobre isso. Se ela for polar, o tipo de interação vai ser dipolo induzido, que é uma interação fraca. Se ela for polar, eu vou ver duas possibilidades. Tem hidrogênio, que é o H, ligado diretamente com o grupo FON. Quem é o grupo FON? Fluoxigênio e nitrogênio. Tem? Tem. Então, aqui eu vou ter ligação de hidrogênio. Então, a molécula é polar? É. Tem hidrogênio ligado com um desses três aqui? Tem. Então, ali eu vou ter um tipo de interação chamada ligação de hidrogênio. Agora, a molécula é polar e não tem hidrogênio ligado com um desses três, o tipo de interação vai ser dipolo permanente ou dipolo-dipolo. E essa aqui é a ordem, né, de força, o aumento da força. A força cresce aqui de baixo para cima, ou seja, a mais fraquinha dipolo induzido, a mais forte ligação de hidrogênio e a intermediária entre as duas é dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Então, guardem esse resumo aqui, bem específico que a gente viu nessa aula. Para a gente concluir, vamos resolver um exemplo sobre forças intermoleculares, que é esse conteúdo que a gente está estudando. Marque a alternativa que apresenta a sequência correta do tipo de força intermolecular que une as moléculas dessa substância. Então, ele está aqui na questão, ele dá três moléculas. Nós temos o H2O, PCl3, HF e F2. Então, a gente precisa, pessoal, descobrir primeiro se a molécula é polar ou apolar. A partir da polaridade é que eu posso determinar o tipo de interação. Então, primeiro eu tenho que fazer distribuição eletrônica, montar a estrutura de Lewis para poder verificar se a molécula é polar ou apolar. No caso da água, a estrutura fica assim, ó. Faz o compartilhamento aqui de elétron entre o oxigênio e o hidrogênio, que é H2O. E a gente percebe que vai sobrar dois pares de elétrons aqui no oxigênio. Esses dois pares que sobram no oxigênio faz com que a molécula de água seja uma molécula polar. Como ela é polar, eu vou ter que ver aquelas duas possibilidades. Tem hidrogênio ligado com alguém do grupo FON? Tem. Tem hidrogênio ligado diretamente com o oxigênio. Então, a molécula de água é polar e o tipo de interação que existe nela é a ligação de hidrogênio, porque eu tenho o hidrogênio ligado com o oxigênio. Tá? A outra que ele dá é o PCl3. Então, perceba aqui, ó, PCl3, fica o fósforo no meio, 3 cloros ao redor. A gente percebe que aqui, ó, está sobrando no átomo central, que é o fósforo. Eu vou olhar para ele, o átomo central sobre o elétron, então a molécula vai ser polar. Então, nesse caso aqui do PCl3, nós temos também uma molécula polar. Só que ela não tem hidrogênio ligado com alguém daquele grupo que a gente falou, que é o grupo FON. Então, essa molécula é polar e o tipo de interação dela é dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Tá? Segundo é o HF. Quando são dois átomos, pessoal, só, basta verificar se eles são iguais ou são diferentes. Se forem iguais, a molécula é apolar. Se forem diferentes, a molécula é polar. No caso aqui, HF, são átomos diferentes, então a molécula é polar, show de bola. Só que nós temos o hidrogênio ligado com o Flu. Como temos o hidrogênio ligado com o Flu faz parte daquele grupo que a gente já falou, que é o grupo FON. Então, aqui eu tenho uma molécula polar, onde o tipo de interação vai ser ligação de hidrogênio. E a última é o F2. O F2 são dois Flu, então é uma molécula apolar. Como é uma molécula apolar, o tipo de interação vai ser dipolo induzido ou forças de London. Então, a resposta que a gente vai marcar é aquela que vem nessa sequência. Ligação de hidrogênio
dipolo permanente, ligação de hidrogênio e dipolo induzido. Vamos voltar lá para a gente ver qual é a opção correta. Então, a opção correta tem que ser ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio e dipolo induzido. A resposta que tem essa sequência é a letra E. Então, a resposta dessa questão aqui é a letra E. A água, ligação de hidrogênio, PCl3, dipolo-dipolo, o HF, ligação de hidrogênio e o F2, dipolo induzido. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre forças intermoleculares. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.